Olá! Estamos aqui hoje para apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso, realizado por mim, Bruno Maciel de Oliveira e o Eduardo Henrique Mafra, orientado pelo professor Fábio Cavarzan. Apresentamos os nossos cumprimentos à avaliadora, professora Juliana Miyoshi. O tema do nosso trabalho é pneu gerador de energia. Atualmente, os países e empresas estão sendo pressionados por acordos internacionais para que se dediquem com a diminuição da emissão dos gases que causam efeito estufa, garantindo assim as vidas futuras na Terra. Pensando nesse cenário, o nosso trabalho de conclusão de curso foi desenvolvido com o intuito de estudar uma nova tecnologia que viabilize a substituição dos carros a combustão por elétricos, diminuindo assim a emissão de gases na atmosfera. No nosso trabalho de conclusão de curso, desenvolvemos um protótipo para realizar o estudo sobre uma nova tecnologia baseada no princípio de funcionamento dos materiais piezoelétricos, que, quando submetido a uma força mecânica, gera energia em sua superfície. Com isso, inserimos pastilhas piezoelétricas no interior de um pneu que foram pressionadas por uma câmara de ar, com o intuito de transformar a energia de atrito gerada pelo contato do pneu com o solo ao movimentar o veículo em energia elétrica. O estudo tem como objetivo aumentar a eficiência dos veículos elétricos que hoje estão em torno de 300 a 400 km por carga completa da bateria. Após a análise dos dados gerados, será verificada a viabilidade do sistema para implantação em escala comercial. O transferidor de energia foi desenvolvido para possibilitar transferir a energia gerada pelo movimento do pneu para o interior do veículo, no caso de um eixo girante para um estático. Seu princípio de funcionamento tem como base o motor de corrente contínua, com escovas de carvão e comutador. O transferidor é composto por duas trilhas de cobre, que envolvem o tambor de freio traseiro de um veículo. Essas trilhas recebem a energia gerada pelos piesos inseridos no pneu do carro. O porta-escova está fixo ao suporte preso ao eixo traseiro do veículo. As molas no interior do porta-escovas empurram as escovas, as pressionando contra as trilhas, possibilitando assim coletar a energia circulante nas trilhas para o interior do veículo. No teste de durabilidade, inserimos dois modelos de piezo na parte interna do pneu, um de 27 mm de diâmetro e o outro de 35 mm. Para cada modelo, dois foram fixados com as cerâmicas para baixo e dois com a cerâmica para cima. Após isso, montamos o pneu no veículo e rodamos por aproximadamente 2 horas. Ao desmontar o pneu, constatamos que o piezo se encontrava em bom estado. Essa era a nossa maior preocupação, tendo em vista que os piezos possuem baixa resistência mecânica. Com isso, definimos que os piesos a ser utilizados no projeto seriam de 35 mm, posicionado com a cerâmica voltada para cima. Para realizar os testes de associações série e paralelo, montamos diversas configurações dos piesos na parte interna do pneu. As associações séries montadas na parte interna do pneu estão representadas nas imagens de 1 a 4. As imagens 5 e 6 apresentam a montagem individual dos piesos. Posteriormente, na parte externa do pneu, foram realizados os testes das associações paralelo, através da manipulação das interligações dos cabos, fazendo assim os testes de associações paralelo dos piesos individuais e o paralelo das associações séries. Isso nos possibilitou definir a melhor configuração para a montagem do sistema mais eficiente.
Bom, visando então qual seria a melhor associação para maior ganho de eficiência energética, a gente iniciou os testes com um circuito simples, composto por uma ponte retificadora, um capacitor para diminuir a tensão de ripple e um resistor para simular uma carga, possibilitando a gente de medir corrente e tensão no circuito e assim definir qual seria a potência que o circuito estava entregando para a gente. Associando os pesos antes da ponte de diodo, a gente percebeu que os valores sempre tendiam a zero, porque como o acionamento dos pesos não era simétrico, acabava que eles acabavam somando e subtraindo tensão um do outro, o que não gerou bons resultados. A associação pós-ponte retificadora gerou leituras mais sólidas, mais estáveis, porém o ganho de corrente não houve, uma vez que o circuito está em série, e o ganho de tensão ocorreu de forma não linear, de forma bem baixa, assim. Não foi o que a gente esperava. E pelo fato da tensão já estar numa faixa que a gente conseguia operar dentro do sistema automotivo, a gente definiu que o ganho teria que se basear na corrente e não em tensão. Bom, a gente então utilizou o mesmo princípio para os circuitos em paralelos, associando os pesos antes e depois da retificação. Para o circuito com pesos associados antes da retificação, a gente obteve os mesmos problemas do circuito em série, de geração de tensão, gerou de forma irregular, mas para o circuito associado pós-retificação, nós obtivemos resultados bons em questão de estabilidade de sinal, com o capacitor também, obviamente, isso deu ganhos maiores, e observando a potência a gente conseguiu ver uma linearidade no sistema, né, em a relação de aumento de pastilhas piezoelétricas com aumento de potência no circuito. Bom, definido já então a associação que ia ser utilizada, no caso em paralelo, depois da retificação, né, de forma unitária, a gente realizou testes com diferentes quantidades de peso elétrico. No caso aqui tem uma tabela com 4 e uma com 9 pesos. A gente fez isso para tentar identificar a linearidade do nosso sistema. A gente chegou aí no resultado de aproximadamente 60 a 62 microwatts por peso, né, demonstrando que o sistema é linear. E a gente variou também os valores de resistência, né, nossa carga, para perceber a constância dessa potência que era entregue ao circuito. A gente percebeu que, para valores de carga muito baixo, ali no caso 1 km para baixo, os piesos não eram capazes de fornecer a corrente que a carga demandava. Logo ele afundava a tensão para tentar subir a corrente, né, fazer uma compensação, mas nesses casos a gente não conseguiu fazer leituras, né, as leituras tenderam a zero. Na faixa de 470 km até 22 km, a gente teve a faixa que apresentou a constância de potência, aí na casa dos 250 microwatts para 4 pesos elétricos. E acima disso, acima de 1.2 MB, a gente percebeu que, pelo valor de resistência bem alto, a corrente que passava ali acabava sendo bem baixa, entregando assim uma potência menor também. Ainda dentro desse cada grupo de resistor, a gente variou a velocidade do veículo, fez medições alternando a velocidade do veículo. E a gente percebeu que até 80 km por hora ele tinha um ganho um pouco maior do que 40 km por hora, devido, né, ele passar o peso tocar mais vezes o solo por segundo. Ainda que a quantidade de vezes que ele tocasse o solo por segundo fosse relativamente maior, o ganho de potência nesse caso não foi muito relevante para o sistema como um todo. Bom, uma vez que a gente não montou o pneu com a capacidade máxima de pesos que ele conseguia suportar, no caso aí a gente calculou 150, a gente fez uma projeção para qual seria a potência nessa situação. A gente partiu dos dados básicos que a gente tinha,
com as medições anteriores. Daí a importância de saber se o sistema era linear ou não. Nesse caso, como o nosso sistema era linear, acabou sendo uma reta simples. A gente chegou na equação ali e a gente consegue observar que o valor que multiplica o x, na verdade, é o valor em microwatts de cada piezo adicionado ao sistema, que é 62,2 microwatts, chegando no resultado assim que um pneu com 150 piesos entregaria uma potência próxima a 9,2 a 9,3 miliwatts. E se esse sistema fosse aplicado nos 4 pneus do veículo, a gente teria no máximo uma potência de 37 miliwatts. Partindo do princípio que carros elétricos atualmente têm baterias aí girando em torno de 40 kWh a 60 kWh, com uma autonomia de 300 a 400 km, a gente chegou à conclusão de que a proposta apresentada era inviável, devido ao custo que teria para ser desenvolvido e ser fabricado esse sistema perante a entrega que ele ia ter, a entrega energética que ele iria entregar ao veículo. Bom, devido à falta de eficiência do projeto, a gente imaginou algumas melhorias que poderiam viabilizar esse projeto, tentando contornar alguns problemas que a gente encontrou na execução do protótipo. O ponto-chave de tudo isso, com certeza, é o material, a eficiência dele. O material que a gente utilizou, no caso, já era sabido que não era o material mais eficiente no mercado, porém, materiais mais eficientes só são encontrados no mercado exterior, Europa, Estados Unidos principalmente, e possuem um custo elevado. A resistência desses materiais também tem que ser levada em consideração, visto que o que foi utilizado no nosso projeto ele apresentou muitas quebras durante os testes, e para uma aplicação futura não seria aceitável algo desse tipo. A fixação dos piesos, apesar de também não ter apresentado problema na execução do protótipo, é imaginado que para uma aplicação maior esses caras teriam que ser inseridos dentro da borracha do pneu em alguma camada, o que também ajudaria na manutenção dessas pastilhas, né? O sistema mecânico de transferência de energia também não apresentou grandes percas no desenvolvimento do projeto, tanto condutivas quanto aquecimento, porém é imaginado também que ele precisaria ter alguma proteção contra a água, né? Seja água da chuva, água de alguma poça na rua, lama, etc. O espaço para comportar a eletrônica também é algo que tem que ser pensado, principalmente porque não tem muito espaço para se trabalhar com um carro convencional, então já teria que ser algo projetado de fábrica. E por fim, o sistema de controle, que é um dos principais problemas para indústrias grandes conseguirem implementar esse sistema com pesos elétricos dentro do pneu. Uma vez que um sistema de controle ele tem que monitorar tudo que está acontecendo com os pesos, se existe alguma célula quebrada, quanto de energia eles estão fornecendo. O desafio maior é que esse sistema consuma menos energia do que a energia que os pesos estão gerando, de fato que ele seja retroalimentado e ainda sobre uma quantidade de energia razoável para alimentar as baterias do carro, algo que ainda hoje não foi possível de se contornar, embora aí com o avanço da microeletrônica, dos microprocessadores aí com consumo de corrente na casa dos microamperes, a gente imagina que dentro de um curto espaço de tempo a gente já consiga produzir um sistema que seja capaz de atender os requisitos que são necessários para o projeto.